Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, vários assuntos para a gente destacar neste vídeo. Vamos falar muito sobre as categorias de base do Vascão da Gama, os meninos aí tendo uma semana decisiva, e no profissional não será diferente. A gente vai falar muito aqui sobre o jogo contra o Coritiba, mudanças na equipe vascaína. E meus amigos, coloquem atenção. Hoje saiu uma notícia aí sobre o John Sanches, que movimentou os bastidores aí do Vasco da Gama, e poderá haver uma cobrança, uma apuração sobre essas contratações que o Alexandre Pássaro fez ao longo do ano, que está colocando o departamento médico do Vasco em xeque. E vamos falar aqui sobre a situação de reforços aí em 2022, a possibilidade do Rossi voltar ao Vasco da Gama. Nova novidade com relação a isso. Bom, meus amigos, vamos começar aqui falando sobre as categorias de base do Cruz Maltino. O Sub-17 do Vasco tem 2 jogos nesta semana. Na terça-feira, amanhã, o Vasco pega a Portuguesa da Ilha num jogo atrasado da terceira rodada referente à Taça Guanabara. E no sábado, o Gigante da Colina enfrenta aí às 11 horas da manhã no CT Vale das Laranjeiras a equipe do Fluminense. O Sub-15 também vai jogar no mesmo dia lá no CT Vale das Laranjeiras em Xerém. Esse jogo vai acontecer às 9 horas da manhã. O nosso Sub-20 tem uma decisão e tanto. O Vasco da Gama amanhã joga contra a equipe do Santos lá no estádio, ou melhor, no CT Rei Pelé, às 15h15 da tarde. Esse jogo com transmissão do Sport TV, e o Vasco necessita aí de uma combinação de resultados para poder se classificar aí para as oitavas de finais aí da categoria Sub-20 no que tangencia o Campeonato Brasileiro. Hoje o Vasco está na 10ª colocação e o Vasco vai ter que contar com tropeços aí de Internacional e também da equipe do Fluminense. Bom, meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje foi um dia de retorno aqui para o Rio de Janeiro, portanto folga. O time do Vasco da Gama treinou ontem lá no estádio Nozinho Santos, onde o Motoclube e o MAC realizam os seus jogos. Foi feito um treinamento físico aí com a equipe que não atuou, os atletas que não atuaram contra a equipe do Sampaio Corrêa. E é o seguinte, agora é a gente jogar bastante, porque vem o Coritiba. O Vasco na 8ª colocação, 43 pontos. Tem muitas pessoas aí, inclusive canais de YouTube, falando que não dá mais. Eu acredito, eu sou vascaíno, odeio o Jorge Salgado, odeio o Alexandre Pássaro, mas é o seguinte, em primeiro lugar é o Clube de Regatas Vasco da Gama, e nos resta é acreditar. Que fique claro que falta aí 27 pontos e a gente precisa tirar 5. Hoje a equipe que abre o pelotão do G4 é o Goiás, que tem 48, e o Vasco com 43 pontos. Por isso eu convido você, torcedor do Vasco, que tiver condições de ir a São Januário,
vai a São Januário, compra seu ingresso para o jogo contra o Coritiba. 11 mil ingressos sendo colocado à venda. Será um jogo muito difícil, porque o Coritiba também tenta uma reabilitação após ser goleado pelo Cruzeiro lá no Couto Pereira por 3-0. Então, por favor, torcedor do Vasco, vá à partida e apoie o Gigante da Colina incondicionalmente. A gente deverá ter mudanças, eu falei isso aqui. O Andrei, no vídeo da manhã, o Andrei teve uma melhora aí muito significativa. Treinou, se não sentir nenhum desconforto, deve voltar à equipe vascaína. Mudança aí também na lateral direita, o Zeca podendo voltar à equipe. E é o seguinte, Marquinhos Gabriel tá na marca do pênalti aí, muita cobrança em cima dele e pode deixar a equipe titular. Bom, meus amigos, é o seguinte, com relação aos ingressos, venda híbrida, já falei aqui para vocês. Você que tomou as 2 doses da vacina aí, tá liberado, não precisa fazer exame, é só mostrar aí o comprovante, a tua carteira de vacinação. Bom, hoje a gente teve uma novidade com relação ao John Sanches. John Sanches não foi relacionado para o jogo contra a equipe do Sampaio Corrêa e muitos vascaínos se perguntaram o motivo. E hoje vazou, né, que o John Sanches está lutando contra fadiga muscular. O cara nem chegou e o cara está com fadiga muscular. Obviamente que isso internamente caiu como uma bomba sem exagero de linguagem no conselho lá do Vasco, e o pessoal quer cobrar essas contratações aí do Alexandre Pássaro, que está trazendo pro Vasco da Gama jogador machucado, como foi o caso do Rômulo, como foi o caso do Michel, como foi o caso do Hernando, e também desse cidadão aí que nem estreou ainda, o John Sanches. Então a verdade é que o jogador está aí lesionado. Essa foi a notícia que saiu hoje. E é brincadeira. É brincadeira. É lamentável essa situação. Coloca o departamento médico do Vasco da Gama aí em xeque. E é o seguinte, galera. Com relação à situação aí de reforços para 2022... creio que o Vasco da Gama vai subir sim para a Série A, eu acredito. E hoje saiu a notícia lá em Salvador que o Bahia não vai renovar com o Rossi. Isso mesmo, o Rossi aí cobrando bastante a situação de salários atrasados lá no Bahia. E aqui no Vasco, Rossi, não é diferente, tá? Se voltar, vai ter que conviver com isso. Mas o Rossi, durante esse ano de 2021, inclusive falou lá no canal do Pilhado que ele quer retornar ao Gigante da Colina, que ele é muito Vasco da Gama. O Rossi dificilmente vai ter condições aí de atuar pelo Bahia. Sofreu aí uma contusão na coxa de grau 2. Então é o seguinte, o estiramento tá fora aí. Mas para 2022, um jogador que estiver dentro aí do orçamento e também bem fisicamente pode fazer a diferença e ajudar o Vasco da Gama. Perfeito, meus amigos? Deixem aí nos comentários o que vocês acham do assunto e, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal e, por favor, ativem o sininho. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!